Lula teve uma semana cheia de encontros visando 2022. O petista estreitou laços com PSB e PDS visando o próximo pleito. A ideia é amarrar um grande acordo que envolva essas legendas, ainda que apenas em segundo turno nos estados. Um dos desenhos imaginados resultaria em uma divisão do mapa com candidaturas fortalecidas do PSD em Minas Gerais, com Alexandre Calil, do PSB no Rio, com Marcelo Freixo, hoje no PSOL, e do PSB em São Paulo, com Márcio França. Para a quinta, estava previsto um encontro de Lula com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Segundo a assessoria de Lula e senadores petistas, no entanto, houve uma incompatibilidade de agenda e o encontro foi cancelado. Na terça, ele teve reunião com o ex-senador e presidente do MDB no Ceará, Eunício Oliveira. O deputado federal Alessandro Molon, líder da oposição ao governo Bolsonaro na Câmara, foi outro a falar com o petista. Sarney e Kassab também falaram com o petista. Ainda na quinta, Lula recebeu os embaixadores de Cuba, Rolando Antônio Gomes Gonçalves, e da Venezuela, Irene Rondon. Rondon é representante do ditador venezuelano Nicolás Maduro. E aí, Augusto, a agenda de Lula em Brasília é uma tentativa aí já de campanha para 2022, né? Foi rever os cúmplices, né? Foi recebido pelos cúmplices, tal. Seria um absurdo o presidente do Senado receber a visita de um corrupto lavador de dinheiro. O que ele vai fazer lá? Vai tratar como um estadista, né? O presidente do Senado está na linha sucessória, ele pode virar presidente da República, então pode receber qualquer bandido ali sem revistar, sem nada, não dá, né? Então o Lula está agindo, está exercendo o direito de ir e vir, que lhe foi concedido arbitrariamente pelo Supremo Tribunal Federal, para rever cúmplices e combinar as próximas. E o Zé? O Lula é uma mentira ambulante, né? O Lula é uma fantasia criada pelo STF. Falávamos aí no comentário anterior. A quantidade o arsenal de possibilidades, né, desse personagem de obstruir justiça, de fazer tráfico de influência, né, de interferir de forma ilegítima nas instituições, é monumental. É monumental. A Operação Lava Jato, ela chegou aí no caso da FEComércio, chegou ali novas denúncias sobre o José Dirceu na Petrobras, mas ela está aparentemente aí em banho-maria. Quando a Lava Jato sair do banho-maria, esse caso aí é o caso da página policial, isso não é página eleitoral, né? Isso não é um dado sobre eleição. E esses personagens aí que o Lula encontra, né, um ladrão, né, um ladrão condenado, né, flanando por aí, esses personagens, coincidentemente, essa frente, né, ela é coincidente com o Covidão, que nós falávamos aí, que vocês falavam no comentário anterior. Nós queremos ver, né, quer dizer, porque o que nós vimos foi o Ministério Público, a subprocuradora-geral fazendo, também assim como o ministro da Saúde está fazendo, a subprocuradora fazendo aí checagem de informações sobre despesas, né, com hospitais de campanha, por exemplo, e eles ficaram ofendidíssimos, correm lá para o STF. Nessa hora eles correm para o STF, reclamando, aí vem aquelas manchetes, né, a perseguição. Então, assim, essa é a banda podre do Brasil. Esse é o mal, né? Esses que fingem ser éticos, que estão salvando vidas. Outro dia a gente viu o Stedley aqui, João Pedro Stedley, salvar vidas. Essa expressão foi inteiramente banalizada. Salvar vidas, e dinheiro saindo pelo ralo, né, por trás dessas supostas vidas. Então, esses foram, a gente quer saber, vai ficar só no Witzel? Porque o Witzel também virou amiguinho. O Witzel era da direita, não sei o quê, tarará. No que resolveu, né, fazer oposição ao governo federal, virou amiguinho da Fiocruz, amiguinho do PSOL, não dão uma palavra, né? Então, vai ficar só no Witzel? A pergunta que a gente quer fazer, né? O descalabro
a gestão desastrosa da pandemia, está toda ligada a esses personagens da política que são hoje aliados do Lula, né? A Lava Jato tem que ir para cima do Covidão, tem que ir para cima dos desvios de verbas, né? Vamos pegar de volta esses caras que estão fazendo o mesmo jogo de sempre, parasitar o dinheiro público, parasitar o esforço da população, fingindo de bons samaritanos. E aí, Zé, como foi essa visita, esse retorno do Lula aí a Brasília, hein, Zé? Pois é, primeiros bastidores aqui desta vinda do ex-presidiário, né, Lula, que agora quer voltar à presidência da República. Quem articulou aqui agendas e encontros foi o ex-ministro José Dirceu. Ele está de novo, agora nos bastidores, escondidinho, se reunindo com figuras importantes da República, ou pelo menos que se consideram importantes. Também recebendo jornalistas, diretores de empresas de comunicação e armando ali esse caminho do ex-presidente Lula. Ele esteve aqui, o Lula recebeu no hotel, visitou autoridades consideradas importantes, inclusive em alguns estados. E me disseram aqui, quem se encontrou com Lula, me disseram aqui as pessoas que Lula já fala como candidato, que é candidato e que já está organizando os palanques regionais em cada estado. E o discurso dele, a fala de Lula, é no sentido de que muita gente não terá outra opção, não. Terá que apoiar Lula para formar o seu palanque regional, para se ter uma ideia. É esta a situação do ex-presidente Lula. Ele acha que vai para o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse ao interlocutor o seguinte, que é possível que alguma coisa aconteça. E aí ele cita o ex-presidente Fernando Henrique, que tinha 1,5%, 2% e acabou se transformando em presidente da República. Mas há ali uma dificuldade muito grande para este centro, né, a centro-direita, encontrar um candidato para fazer frente ao presidente Jair Bolsonaro, que já está garantido o segundo turno. Agora, veja bem, as conversas ali giram em torno de o lançamento de um candidato ali do centro, que passa, e é a primeira vez que eu ouvi falar isso, pela candidatura do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Ele é senador de primeiro mandato, o mandato anterior dele foi de deputado federal por Minas Gerais, e ele era presidente da Ordem dos Advogados de Minas, advogado e pronto. Não é um político tradicional de Minas, que é um berço de políticos tradicionais. Ele foi chamado para ser candidato ao governo de Minas, mas ele não quer disputar ali com o Calil e com a possibilidade de reeleição, possibilidade clara de reeleição do Zema, né? Então, essa é a situação. O PT já coloca Lula como candidato, diz que não tem outra opção. Na conversa com o ex-presidente José Sarney, Lula, em seguida, foi substituído ali na entrada por Renan Calheiros, que também esteve com José Sarney, para se ter uma ideia. Então, essas são as informações de bastidores. Agora, veja bem o que está acontecendo. O ex-presidente Lula, que recebeu o sinal verde pelo Supremo Tribunal Federal, uma derrapada, um cavalo de pau na Constituição, na legislação penal brasileira, que acabou atingindo a Lei Ficha Limpa. Lula está de volta e será mesmo candidato à presidência da República. Isso significa, senhores, que o PT não existe. O PT é um refém de Lula, não tem outro nome, não tem outra possibilidade. Lula está já desgastado, em uma idade avançada, vai sair com mais de 80 anos de um mandato, se ele for eleito, né, e não será, para se ter uma ideia de como a política do PT perdeu e como o partido se transformou, na verdade, um zumbi do que representa aí o ex-presidente Lula. Então, durante toda essa semana, conversou com partidos políticos e segundo a conversa dele, vai escolher um vice, que segundo ele será um vice de Minas Gerais. Não acredito que o prefeito de Belo Horizonte, o Alexandre Calil, caia nessa de ser vice do ex-presidente Lula, mas esta é a realidade e foi a semana aqui nessas conversas de bastidores com os representantes de partidos políticos. Conversou com ex-ministros, com presidentes de partidos políticos, foi uma lambança. Para fecharmos, Ana, com você.
Vitor, para a gente fechar sobre esse assunto, eu vou trazer exatamente o paralelo do que aconteceu aqui nos Estados Unidos na eleição presidencial. E a gente vê que tanto Lula quanto Ciro seguem na mesma linha, aí na mesma tática, na mesma técnica de colocar, de se travestir de moderados, de conversar com o mercado, uma roupa nova de centro, uma roupa nova de políticas moderadas em relação à economia, em relação ao tamanho do Estado, em relação a programas sociais, um tom mais ameno e, obviamente, sempre demonizando o atual presidente Jair Bolsonaro, como todas aquelas palavras que a gente repete aqui e que eles banalizam de uma maneira completamente irresponsável e de total desrespeito à própria história, né, como nazista, fascista, genocida, etc. Mas, Vitor, é aquela história. Aqui, Joe Biden foi eleito em eleições muito conturbadas, sim, em eleições que ainda estão sendo... algumas respostas estão sendo colhidas nos estados em relação à urna, a voto auditável. É por isso que a gente tem, sim, que pedir que o nosso voto seja auditável, uma eleição cheia de perguntas sem respostas, mas que ele venceu. E que agora a gente vê que o tom moderado de campanha não está refletindo nas políticas não, viu, Vitor? Políticas de extrema esquerda, políticas de um Estado maior, Estado onipotente, onipresente, onde você precisa pedir a bênção para tudo. O que a gente está tentando se desfazer um pouco no Brasil, a administração de Joe Biden aí fecha os olhos e está tentando implementar nos Estados Unidos, inclusive tirar os direitos, aí, restringir os direitos dos estados e a autonomia de suas legislaturas estaduais. Esse discurso aí, Vitor, tanto de Lula quanto de Ciro, muito manjado aqui durante todo o ano de 2020, muita gente acreditou na moderação, inclusive alguns ditos liberais no Brasil, e agora a gente está vendo, por exemplo, que a administração de Joe Biden pode implementar o maior aumento de impostos dos últimos 30 anos. E isso de moderado não tem nada, né, Vitor?